Dia 25 de dezembro e a gente está trabalhando, hein? Então, chega com aquele like, com a sua inscrição no canal, seu comentário ajuda bastante. Alguns assuntos aí para a gente tratar. Tá feriado aí, mas mercado de transferência estão ligados como que é. Nada para, então a gente tem informações aí trazer para vocês, para a gente conversar também. Vamos falar sobre Vitor Roque e Marlon Freitas, tá? A informação que tá rolando aí durante o dia. Mas vamos começar aqui por um senhor. Essa informação aqui, eu vi ela meio que sendo plantada há alguns dias, eu estou em estado de negação ainda. Eu fiquei averiguando, vendo de onde vai, de onde sai, e agora começou a rolar muito nos portais do Chelsea, que é o seguinte: o Chelsea está trabalhando seriamente, os caras escreveram seriamente, para contratar o atacante brasileiro de 20 anos, artilheiro do Palmeiras, Vitor Roque, que marcou 15 gols nos seus últimos 20 jogos, né? Ele terminou o ano em alta, mesmo com o Palmeiras não tendo ganhado nenhum título. E ele também chegou a atrair a atenção do Manchester United. E essa informação que eu tinha visto primeira mão, primeiramente, que era Chelsea e Manchester, né? Mas o Chelsea é o que está mais sério aí, porque o Chelsea já tem essa política de jogadores jovens, né? E a informação, ela rolou da Sky Sports, né? Vocês sabem que é um portal aí confiável ali da europeu. Ela vem do Sacha Tavolieri e também do Live Score, que é um outro perfil aqui que trata de mercado também. Então a gente averigou aí para ver de onde saía, né? Esse Live Score, inclusive o próprio Fabrício Romano segue os caras. Então eu estava em estado de negação, mas infelizmente o Chelsea está interessado no Vitor Roque. Quer dizer que ele vai sair? Não quer dizer que ele vai sair, mas quer dizer que tem alguém com muito dinheiro querendo levar ele. E aqui, né, cara, a gente falando, é notícia de Natal, não queria trazer notícias ruins, só que os caras vêm quente pra cima, né? Porque o que precisa, dinheiro eles têm de sobra. Exatamente, e bate totalmente com a informação que, primeiramente, Feliz Natal a todos vocês, perdão aqui, pessoal, Feliz Natal a todos vocês, muita prosperidade, muita saúde para a família, tudo de melhor para vocês, e que, lógico, né, 2026 aí na virada do ano seja um ano melhor para a gente. Falando de Vitor Roque, bate totalmente com a informação que a gente trouxe alguns meses atrás, um mês atrás, se eu não me engano, de que o Chelsea faria uma proposta para o Vitor Roque lá na janela de verão aqui do Brasil, né, e na janela de inverno deles, no caso, e bate com essa informação que nós trouxemos aqui. O que o Palmeiras tem de valor para negociar o Vitor Roque? 35 milhões de euros. 35 milhões de euros é com que o Palmeiras trabalha, é um gatilho de valor que o Palmeiras começa a negociar a partir daqui. Até porque o Palmeiras tem 80% do Vitor Roque, tem mais uma porcentagem que é do Barcelona, tem diversos outros gatilhos ali de contrato em que o Barcelona ainda seria remunerado. Então não é uma negociação tipo pagou, levou, né? O Vitor Roque tem o desejo de voltar para a Europa, ele já deixou isso claro quando ele foi para a seleção brasileira. E aí, o que vai pesar nessa negociação? O quanto pesa para o Vitor Roque jogar uma Copa do Mundo ou não. Porque tudo bem, é o cavalo da Premier League passando, né, cara? Quando vem um Chelsea atrás de você, se um Chelsea faz uma proposta, se o Manchester United faz uma proposta, acho que qualquer um aqui iria avaliar muito bem, porque não é um cavalo que passa sempre. E o que pesa aqui nessa questão? O quão ele tem desejo de jogar uma Copa do Mundo, de ir para uma Copa do Mundo. Por quê? Se ele vai para um Chelsea, ele não tem garantia de que ele vai ser titular. Né? Ele não tem garantia, talvez ele pode comer um banco, talvez em 6 meses, até em 6 meses ele esteja numa baixa ferrada lá no Chelsea e vá parar em outro lugar, porque o Chelsea é muito disso, o Chelsea não tem dó de negociar jogador, igual eles fizeram com o Sancho, igual eles fizeram com diversos outros jogadores aí que chegaram, eles emprestaram um jogador para o Bayern, agora não estou lembrando o nome dele, de última hora para fechar, para bater o valor ali de fair play na janela. Então eles são um time que eles não têm problema nenhum em descartar jogador com a mesma maneira, com a mesma facilidade que eles contratam. Tanto que eles dão contratos de 10 anos para jogadores, dão um contrato de 10 anos. O Mudryk, que era um ucraniano que foi contratado lá acho que é Shakhtar, né, que ele foi contratado, tinha um contrato de 10 anos, cara, 10 anos. Então eles fazem grandes contratos para atrair esses jogadores e eles não têm problema nenhum em vender. Esse interesse, ele existe já desde setembro, outubro ali mais ou menos. Agora é realmente torcer, porque para mim, por mais que a grana fosse boa, 35 milhões de euros, 40 milhões de euros no Vitor Roque, seria uma baita grana para os cofres do Palmeiras, a perda técnica para o time é bizarra, né? Quem que tu vai colocar no Vitor Roque hoje? Inclusive o Vitor Roque tem números de 15 gols
em 20 jogos, nos últimos 20 jogos. Então são números assustadores, natural, vai chamar a atenção, mas eu penso que o Palmeiras aí poderia fazer a cabeça do Vitor Roque pensando no fator Copa do Mundo e adaptação. Depois disso, sei lá, ver, né? Tenta negociar, se vender no meio do ano, tenta entregar só no fim, é tentar ganhar tempo. Porque, olha, sendo bem sincero, ele jogando o que tá jogando, a saída é questão de tempo. A saída é questão de tempo. Agora é pensar no melhor negócio possível para o Palmeiras. Perder um Vitor Roque a essa altura do campeonato, com a temporada começando, é ruim demais. Eu até verifiquei que foi o Nicolas Jackson que eles emprestaram. Nicolas Jackson. Que, inclusive, os últimos jogos que eu vi do Chelsea na Premier League da última temporada, ele era titular. Então não era. Em vários, acho que até na Copa do Mundo ali, ele chegou a jogar assim como titular e tal. Então, pra você ver, né? Um cara que tava jogando com espaço, os caras não fizeram o menor rodeio para emprestar também. A gente tem exemplo do Estevão, que chegou, deu muito certo agora que ele começou a crescer de produção, o Palmer machucou. Só que agora o Palmer voltou e o Estevão machucou. Então vamos ver como que o Estevão volta agora também, porque é a mesma posição, né? Dá para jogar junto, mas é a mesma posição e tá muito concorrida, né? Ele realmente tem que olhar assim, tem que dar uma atenção, porque realmente hoje no Palmeiras é indiscutível a titularidade dele, né? Acho que mesmo que se o Palmeiras trouxer algum atacante aí muito bom aí na janela, é mais fácil você ver jogando junto do que jogando no lugar dele, até porque ele tem essa facilidade de jogar de novo, de jogar fora da área também, então tem que usar esse poder de convencimento mesmo, né, cara, porque seria realmente uma perda absurda agora e reposição, né, igual eu falei outro dia, eu não tô vendo reposição por enquanto do Aníbal Moreno, imagina pro Vitor Roque, mas por falar nisso, a próxima informação aí que tá rolando durante a manhã é sobre Marlon Freitas, tá? A gente tinha vindo, o André Hernan postou ontem, no Natal, André Hernan, ceia de Natal, vai curtir com a família, ficar dando notícia no noite de Natal, velho, querendo comer. Enfim, ele trouxe a informação do interesse ontem, né? E aí hoje o Vene Casagrande trouxe a informação da proposta, né? Que o Palmeiras oficializou uma proposta aí de 5 milhões de euros por 100% do Marlon Freitas, né? 5 milhões de euros aí na casa dos 32 milhões de reais, né? Dependendo da cotação. E por 100% dele, tá? E a oferta é de 3 anos de contrato. E aqui até um adendo que o próprio Vene postou, é que o Botafogo chegou a me oferecer uma proposta de renovação de contrato na reta final da temporada passada, mas não evoluiu a negociação e o atual vínculo dele é até dezembro de 2026. Ou seja, né? Daqui 6 meses ele pode assinar o pré-contrato e aí o Botafogo acaba perdendo ele de graça, e a proposta aí de 31 milhões de reais é considerada muito boa. Além disso, a oferta para o jogador de 3 anos de vínculo com um aumento salarial em relação ao que ele ganha no Botafogo. Então, atualmente, a proposta é boa para o Botafogo e boa para o Marlon. É importante lembrar que o Botafogo, depois das últimas janelas aí, que fez loucura, ganhou Libertadores, ganhou Brasileiro, legal, mas fez muita loucura. Então hoje tá meio que se desfazendo de alguns jogadores, né? Eu vi inclusive até interesse do São Paulo no próprio Marlon Freitas, no Savarino. Savarino eu gosto, hein? Mas enfim, o Botafogo vai ter que se desfazer de uma galera aí para aliviar a folha salarial para conseguir pagar alguns compromissos aí. E aí, fala sobre o Marlon Freitas, o que você acha dele? Porque eu postei de manhã, a galera já tava chamando de tudo, né? Mas enfim, diz aí. Ué, se o Palmeiras contratar o Cristiano Ronaldo, hoje o torcedor do Palmeiras vai falar que é mais um português para ferrar o Palmeiras, né? É mais um português para ferrar o Palmeiras, tipo isso. Mas, ó, vou na contramão. Eu gosto da contratação do Marlon Freitas. Gosto sim, porque pode liberar o Andréas para fazer o André jogar de 10, tá? E o Marlon Freitas não tira a possibilidade do Palmeiras contratar o Fabinho. Marlon Freitas não é 5. Marlon Freitas joga de 5 também. Mas Marlon Freitas é 8. E, cara, não anula a dependência do Palmeiras em buscar um camisa 5, tá? O Palmeiras tem que ir atrás de um camisa 5 mesmo assim, porque o Marlon Freitas ele é mais 8 do que 5. E, bicho, vou falar pra você, prefiro que vá atrás do Marlon Freitas, aqui eu tô olhando, mitigando os erros. Eu acordei sonhando com o Marlon Freitas, era o cara que eu queria pro time do Palmeiras? Não, mas não é uma contratação ruim, por quê? Já é um cara adaptado ao futebol brasileiro, não é um jogador ruim, ele é capitão do Botafogo, é um dos pilares do Botafogo, foi capitão, inclusive, em 2024, lá na conquista do Brasileirão e da Libertadores dos caras. Jogou muita bola. É um bom jogador, pode agregar, talvez não é nem da questão de titular
Indubitável, viu? Não é aquele cara que, pô, tu chega, dá 8 e é certeza que vai ser titular. Não tem essa também, não. Até porque você tem o Lucas Evangelista voltando. Então você vai ter 2 bons caras ali para fazer a 8. E aí você libera o Andrés para jogar de 10. E você ainda assim precisa ir atrás de um camisa 5. E esse camisa 5, pô, Fabinho. Fabinho é o nome. Casimiro é o nome. Meu sonho é o Casimiro no Palmeiras, bicho. Pô, o que esse cara ia mandar no meio-campo do Palmeiras é absurdo. Mas eu gosto sim da contratação do Marlon Freitas, inclusive aquela piscadinha dele, né? A pessoa não faz isso de novo, pelo amor de Deus. Inclusive para ele explicar. Ele vai pegar na coletiva dele, apresentar, ele falou: por que raios tu deu aquela piscadinha no momento? Para quem? Por quê? Né? Ele é meio maluco das ideias também. Mas é um bom jogador. Gosto da contratação. Tá avançado, né? Vale lembrar. Está avançado. Já tem acertados ali as bases salariais, aumento salarial, ele vai ganhar um aumento salarial, contrato de 3 anos, 5 milhões de euros. E eu fui ver a reação da torcida do Botafogo. A torcida do Botafogo está como se a gente estivesse perdendo o Dudu, quando a gente soube que o Dudu fez uma proposta com o Cruzeiro, tá? Então foi tipo isso, tá sendo uma quebra de mercado para o Botafogo. Tem muito torcedor triste lá, falando que isso não existe, perdeu o Marlon Freitas pro Palmeiras, falou que é tipo o Gabriel Barbosa jogando no Vasco, segundo o Botafogo falou, o Botafoguense falando isso, sabe? Então, eles estão sentindo demais essa negociação, não gostaram da saída, da provável saída do Marlon Freitas, porque o cara é capitão, um dos pilares do time, e bom jogador, viu? Bom jogador. Ah, é o jogador que, pá, resolve todos os problemas do Palmeiras? Não, definitivamente não. Mas de longe, Marlon Freitas acho que não seria um problema, não. Eu fui até procurar que eu tinha visto que ele tinha explicado essa piscadinha recente pro Players Tribune lá, né? E aí ele fala que é uma parada ruim, é que a galera tira a foto com ele e pede pra ele dar a piscadinha. E ele falou que ele não tem esse perfil, né? Só que virou meio que uma provocação depois que o Botafogo ganhou as coisas. Mas ele falou que foi um erro que ele aprendeu depois com a dor. Porque, mano, eu confesso, eu mesmo, qualquer coisa do Botafogo, eu postava a piscadinha dele. E ele deu um azar do caramba, né? Porque foi a hora que o diretor de imagem trocou a câmera para ele, porque podia estar filmando qualquer coisa, filmou bem a cara dele ali. Coisa do futebol, né? Acontece, mas eu também, mano, eu gosto do Marlon Freitas, também tem esse lance, não é o cara assim que a gente sonha, mas não é um cara ruim, né? A galera realmente, e a gente tá falando de 32 milhões de reais, por exemplo, mais barato que o próprio Aníbal Moreno, olhando para o mercado hoje, o mercado está super faturado, então meio que está dentro, né, até mais barato do que alguns outros volantes aí. Claro, a gente tem outras preferências, mas é um jogador interessante, até mesmo quando ele estava lá no Atlético Goianiense, eu já gostava dele, ele chegou a fazer alguns bons jogos lá também, uma Série A boa quando ele estava por lá. Então é um jogador interessante, esse perfil de liderança também. E ele é o mesmo perfil do Lucas Evangelista, né? Porque é o cara que já tá adaptado ao futebol brasileiro. É diferente do Emiliano Martins quando contratou, vinha do futebol já um pouquinho mais fraco, e a gente falava que ele era reserva no Red Bull ainda e tal. Já o Marlon Freitas é diferente, né? Um cara que é volante aí, titular de título e tal, né? Capitão titular. Então, sim, se a gente tava falando do perfil do cara que é experiente, que ganhou as paradas, ele tem. Isso ele tem, né? Isso é inquestionável. Mas realmente, se chegar ele, um Casemiro, por exemplo, mano, meu Deus do céu, né? Já fortalece muito o meio-campo, recuperando o Lucas Evangelista e talvez, né, o Larson tendo mais minutagem, que seria legal também. Você fica aí com o meio-campo bem legal. E a gente viu mais do que nunca nessa temporada que é bom ter jogador sobrando mesmo. É bom ter jogador ali. Ah, é bom, mas tá no banco? Não tem problema, que uma hora vai precisar. E na hora que precisar, você tem que ter cara bom disponível, né? Que, pelo amor de Deus, ainda mais o Palmeiras, que mesmo a temporada considerada ruim, a gente chega numa final da Libertadores. Então, nesse momento, você tem que ter jogador bom disponível, né? Cara, você tem um calendário do futebol brasileiro maluco. Esse ano você tem Copa do Mundo. Você tem 4 competições que você disputa de altíssimo nível. Você tem convocação, lesão. Você tem muita, muita coisa. Fora que essas viagens, né, do futebol brasileiro. Um dia você tá jogando no Nordeste lá contra o Fortaleza. Não vai jogar mais contra o Fortaleza, né? Inclusive, é Remo, né? Tudo bem que agora joga com o Remo. Você vai jogar com o Remo, depois você desce para jogar com o Grêmio. Então, elenco, eu penso que jogador bom nunca é demais. Então, vai do Abel, inclusive, também saber trabalhar com jogadores de altíssimo nível. Mas falta o Pitbull, viu? Se vier Marlon Freitas, não vou reclamar. Acho um bom jogador. Mas vai faltar o Pitbull, vai faltar aquele cara que pega no meio de campo ali. Fabinho, né? Fabinho, pô, se vier Fabinho, não reclamo. Bom jogador também. E o salário dele, cara, é um negócio assim. Eu não, sinceramente, não sei se o cara vai aceitar abandonar a realidade de lá. É um papo de 12 milhões, não é isso? De 12 milhões mês o salário do Fabinho.
O Casimiro também não é muito longe disso aí. É um dos maiores salários da Premier League. Mas se você tem a possibilidade de, se você aguenta, se você tem bolso para pagar, para suportar um jogador desse calibre, eu acho que ele pode elevar sim muito o nível do time. E falta esse pitbull. Fechou o Marlon Freitas, ok. Compõe elenco, ajuda, libera o Andrés para jogar de 10, alterna a posição com o Evangelista. Pode fazer até a 5 em alguns momentos. O Palmeiras pode jogar com 2 volantes com essa característica mais de sair jogando. E também mas tem que buscar, né? Falta esse cara da liderança, falta esse pitbull aí da liderança. É isso, ou né, dar um chá de para rejuvenescer, que é isso, né, que fala, trazer o Felipe Melo de volta aí, que eu acho que ele tá fininho ainda, né? Dá para jogar um pouquinho. Mas você não vê o Thiago Silva? Você não vê o Thiago Silva? Thiago Silva contrato de 6 meses com o Porto, meu amigo. 6 meses com o Porto, vai jogar lá. Vai saber, às vezes ainda tem caldo, né? Pois é, tem os caras que é difícil largar o osso também. E eu já tô ali, eu tô tentando me aposentar aí com 35 anos e os caras com 60 tá jogando ainda. Mas é isso, rapaziada. Ó, informação aí, então, de Vitor Roque e de Marlon Freitas. Mesmo no dia de Natal, a gente fez questão de trazer aqui para vocês, beleza? E se tiver mais alguma coisa aí durante o dia, a gente também traz, beleza? Então, deixa essa inscrição no canal, porque ajuda bastante a gente. O like é muito importante. Deixa seu comentário aí, o que você pensa sobre Marlon Freitas, sobre essa questão aí do Vitor Roque também. E é isso, tamo junto.